Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 1 Filipenses, no capítulo 13, 12, 13, 14, que nos diz assim: quero que saibais, irmãos, que as coisas que me sucederam se converterão para maior progresso do Evangelho, de tal maneira que as minhas prisões por causa de Cristo se fizeram notórias em todo o pretório e de todas as demais, e a maioria dos irmãos alentados no Senhor por minhas cadeias atreve-se muito mais a falar a palavra sem medo. Então, Paulo, ele nos dá uma lição e mostrando para nós que o que aconteceu com ele, com as prisões que ele teve, que isso virá a acontecer logo em nossos tempos. Muitos serão levados para as cadeias, para os presídios, porque virá leis e todos os servos de Deus não irão aceitar isso, porque isso nós sabemos que não é bom para nós, como forçarmos a tomar essa vacina sabendo que vai prejudicar. Então, muitas cadeias vão acontecer, muitas perseguições vão acontecer, mas o Senhor, Ele vai guardar, Ele vai proteger para que a palavra dEle, para que se cumpra a palavra dEle, para que os servos verdadeiramente dEle venham pregar a palavra sem medo, mas com ousadia, porque o Senhor, Ele nos dá o espírito de ousadia, não de covardia. Então, quando você está cheio da presença de Deus, você é corajoso, você é valente, é destemido. Então, assim estavam os nossos irmãos em Filipenses, que mesmo vendo a situação que Paulo estava passando prisões e passando aflições, mesmo assim, eles estando cientes, firmados em Jesus, sabendo que independente o que aconteceu, a palavra não pode ser parada de pregar, porque nós estamos aqui para ganhar almas para Jesus. Então o evangelho, ele não pode parar. Por mais que vão querer nos calar, o evangelho vai continuar sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai sim, porque Deus é fiel com a palavra dele. Então, da mesma forma que aconteceu lá do princípio a perseguição da igreja de Cristo, assim também irá acontecer a perseguição por aqueles que não vão aceitar as regras, as leis malignas da ordem mundial que virá através do homem da perdição que vai se levantar. Mas essas regras, essas leis malignas já estão acontecendo. Então, muitos pensam que a igreja será arrebatada antes da vinda do anticristo. Mas isso não é verdade. A igreja vai passar, sim, pelo mandato do anticristo, pelos 7 anos dele, 3 anos e meio enganando Israel, e daí depois de 3 anos e meio ele se volta para atacar Jerusalém. E o povo, sim, haverá grande aflição.
uma grande aflição em Israel, aonde que em Daniel 12 nos fala que o anjo Miguel, que é o guardião de Israel, ele vai se levantar para ajudar o povo de Deus. Então, o povo de Deus está aqui na terra. O povo de Deus não foi arrebatado, porque existe um arrebatamento, existe uma vinda gloriosa do Senhor. Não existe 2 arrebatamentos. Deus não vai arrebatar um pouco e vai deixar um pouco para trás. Os que ficarem para trás são aqueles que não quiseram nada com Deus, aqueles que não quiseram aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a igreja vai estar sim passando por isso que o Senhor vai enviar Miguel para pelejar e guardar os seus escolhidos que estão em Israel, quando se levantar o anticristo que vai se unir com as 10 nações para atacar Jerusalém, aonde será a 3ª guerra mundial. Pelos líderes mundiais vão entender, mas nós que servimos a Deus, nós sabemos que é a guerra do Armagedon. Então, irmãos, nós temos que ficar cientes disso, que a perseguição já começou depois da crucificação, que Jesus foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, ficou 3 dias e ficou 40 dias ainda andando, falando com os apóstolos, se apresentando para várias pessoas. E aí Jesus subiu aos céus. E aí sim começou a perseguição da igreja, onde que a igreja clamava, a igreja orava escondido, até porque Pedro ele foi preso e a igreja estava orando, a igreja estava clamando. Então o Senhor enviou um anjo, abriu a prisão que ele estava e ele saiu. E a igreja clamando, escondida. E assim não vai ser diferente agora no fim dos tempos. Vai acontecer a mesma coisa, a mesma perseguição contra o povo de Deus naquela época, assim também irá acontecer. O povo terá que fazer os seus cultos escondidos, esconder as suas Bíblias e clamar a Deus escondido. Mas o que você não pode negar é que você é servo de Deus. Isso você não pode negar, porque se você negar que Jesus é teu Senhor, Ele também, perante os anjos e perante a Deus, Ele vai negar também você, porque você negou Ele também. Então temos que estar cientes disso, irmãos, para que a gente não venha perder a nossa salvação, estarmos firmados em Cristo, que o Senhor vai nos guardar, nos proteger e nos livrar. E eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.